Fala rapaziada, professor Luiz Fernando novamente e essa é mais uma videoaula de matemática no meu canal Matemática e Física nível Easy. Nós vamos falar agora de matrizes. Vem comigo. Então está aqui a lousa, pessoal. Essa é uma aula mais introdutória, uma aula de introdução a matrizes. Matrizes são basicamente tabelas. Tabelas que possuem elementos, que podem ser números, que são dispostos em linhas ou em colunas. Veja, vou pegar uma tabelinha, por exemplo, de um torneio de futebol, digamos assim, onde cada vitória vale 3 pontos, cada empate vale 1 ponto e cada derrota vale nenhum ponto. E temos aqui 4 times, A, B, C e D. O time A teve 3 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota, somou 9 pontos. O time B teve 2 vitórias, nenhum empate, uma derrota, somou 6 pontos. O time C teve uma vitória, nenhum empate, 2 derrotas, 3 pontos ao todo. E o time D teve 3 derrotas e não conseguiu somar nenhum ponto. Veja que esses números aqui podem ser dispostos de uma maneira diferente. Pode ser dispostos dessa forma ou dessa forma. Do mesmo jeito que na tabela, nós temos aqui linhas e colunas. Então, o que está em verde, essa aqui é uma linha. E o que está em azul marcado aqui, ó, é uma coluna. Então, temos linhas e colunas. Matrizes são formadas de elementos dispostos em linhas e colunas. Uma matriz pode ser escrita entre colchetes ou então entre parênteses. Beleza? Agora vamos falar de ordem da matriz. Uma matriz tem um número m de linhas e um número n de colunas. O m é um número qualquer, assim como o n. Nesse caso, dizemos que ela é de ordem m por n, por possuir m linhas e n colunas. Então, se eu tomar como exemplo a primeira matriz, aquela que a gente fez a partir da tabelinha de torneio de futebol, veja que ela tem 1, 2, 3, 4 linhas. 4, 1, 2, 3, 4. Então ela é de ordem 4 por 4. Porque tem 4 linhas e 4 colunas. Beleza? E essa matriz aqui? Quantas linhas ela tem? 1, 2, 3. E quantas colunas? 1, 2, 3, 4. 3 linhas e 4 colunas. Então ela é uma matriz de ordem 3 por 4. Beleza? Mas professor, tem como classificar matrizes? Claro, tem como classificar em tipos de matrizes. Temos a matriz linha, aquela que, como o próprio nome sugere, é formada por apenas uma linha. Temos aqui apenas uma linha, né, e 4 colunas. Veja então que nesse caso o m é igual a 1, o número de linhas é igual a 1. Temos uma matriz coluna, que é aquela formada por uma coluna só. No caso, n é igual a 1. Temos a matriz unitária, que é aquela formada por um único elemento, como o próprio nome sugere também. Esse carinha aqui é um exemplo de matriz unitária. Nesse caso, temos só uma linha e uma coluna, ou seja, o m e o n são iguais a 1. Temos uma matriz retangular, que é aquela cujo número de linhas é diferente do número de colunas, ou seja, m diferente de n. Esse exemplo aqui, temos 2 linhas, 3 colunas.
E por fim temos uma matriz quadrada, que é aquela cujo número de linhas é exatamente igual ao número de colunas. M é igual a N. Nesse caso, temos 3 linhas e 3 colunas. Ou seja, é uma matriz de ordem 3 por 3. Beleza? Bom, galera, elemento de uma matriz são aqueles números que você vê dentro das matrizes, das tabelas, enfim. Ele também tem uma forma generalizada. Vamos supor que essa matriz se chama A. Vamos pegar uma matriz A aqui. Uma matriz A de elemento, uma matriz A de ordem M por N. M linhas e N colunas. Cada elemento dessa matriz vai ser um A qualquer. Esse I e esse J são índices. Esses índices indicam linha e coluna. O I é a linha e o J é a coluna. Então quer dizer, por exemplo, que o A11 é o elemento que ocupa a primeira linha e a primeira coluna. O A23, por exemplo, esse cara aqui, ele ocupa a segunda linha e a terceira coluna. Agora, para não ficar falando o tempo todo A11, A12, A13, A21, A22, A23, a gente pode ter essa liberdade, né, de falar A11, A12, A13, A21, A22, A23, enfim, A33, certo? Mas a gente precisa saber que não é o número 11, 22, 33, não. É 11, 22, 33, indicando a linha e a coluna que o elemento ocupa, beleza? Vamos fazer um exemplinho aqui. Vamos formar uma matriz A de ordem 3 por 2, onde cada elemento A e J é determinado por uma fórmula I mais J, ou seja, o número da linha que esse elemento ocupa mais o número da coluna que ele ocupa. Ou seja, A11, que vai na primeira linha e primeira coluna, vai ser igual a 1 mais 1, que é obviamente igual a 2. Então, 2 vem aqui. Primeira linha, primeira coluna. A21 é igual a 2 mais 1, que é igual a 3. Então eu venho na segunda linha e primeira coluna e coloco o 3. A31 vai ser 3 mais 1. 3 mais 1, 4. Claro que nem toda lei vai ser simples assim. Às vezes você pode ter uma fórmula mais sofisticada. Isso aqui é só um exemplo, beleza? A12 vai ser 1 mais 2, número da linha mais o número da coluna, que vai dar 3. Eu coloco 3 aqui, primeira linha, segunda coluna. A22, 2 mais 2, igual a 4. Então vem aqui na segunda linha, segunda coluna e ponho o 4. A32 vai ser 3 mais 2 igual a 5. Então venho na terceira linha e segunda coluna e coloco o 5. Tá aqui um exemplo, beleza? Um exemplo bem simples, um exemplo bem nível easy, né? Beleza? Para fechar essa videoaula, pessoal, vamos ver um pouquinho sobre diagonais de matrizes. Isso é bem importante também mais adiante. Para falar de diagonais de matrizes, eu não posso tomar uma matriz que não seja quadrada, beleza? Ela tem que ter o mesmo número de linhas que o número de colunas. Vou pegar, por exemplo, essa matriz aqui de ordem 3 por 3, com elementos bem genéricos, né? O A11, A12, A13, enfim, até o A33. Veja que esses caras que estão aqui, ó, o número de linha é igual ao número da coluna, A11, A12, A20, o A11, o A22, o A33, eles são elementos da diagonal principal. Veja, começando do A11, ele vai, certo? Agora, se eu pegar esses três elementos aqui, eles estão vindo para cá, perceba isso.
eles são a diagonal secundária, uma outra diagonal que está nessa matriz. Outra coisa a respeito de diagonal, outra coisa que se relaciona a diagonais, é que temos o traço de uma matriz, que é a soma dos elementos da diagonal principal. Por exemplo, vamos pegar essa matriz 4x4, quadrada, certinha, igual aquela tabela do torneio de time de futebol que eu mostrei lá no começo da videoaula. Vamos calcular o traço dessa matriz. Vamos pegar os elementos da diagonal principal. Quem são esses caras? Quem são esses 4 caras? Que as bandidas não se amarram. 3. Não tenho certeza, mas beleza. O 3, o 0, o 2 e o outro 0. Os 4 caras. Vamos somar eles. Então o traço é igual a 3 mais 0 mais 2 mais 0. 3 mais 0, 3, mais 2, 5, mais 0, 5. Então o traço dessa matriz aqui é igual a 5. Ajeitando aqui e pronto. Beleza, rapaziada? Então pessoal, essa foi mais uma videoaula de hoje. Deixe o seu joinha, se inscrevam, ative o sininho para vocês não perderem nada, porque segunda, quarta e sexta sempre estará estreando às 8h30 da manhã uma videoaula de matemática ou de física. Beleza? Fui!